Nós estamos vivendo um dos maiores jogos de poder que a humanidade já viu. E este é um jogo muito perigoso. Por isso eu quero te perguntar: você é uma pessoa que está ativamente neste jogo, percebendo, consciente de tudo que está acontecendo antes de tomar um partido? Ou você é uma pessoa reativa que simplesmente tem uma crença pré-estabelecida e, sabe, não olha o ângulo maior da coisa? E eu digo isso para os dois lados da moeda, tanto para os cristãos que sim foram ofendidos com este ato, quanto para a comunidade LGBT+, ok? Que de certa forma está indo para o rumo errado, e eu já vou explicar por quê. Ok? E eu quero dizer que eu estou num lugar bem neutro aqui, então se você não se sente representado, não gosta da ideia hermética, né, dessa visão holística por trás dos véus e quer continuar dentro da sua caixa, dentro da sua crença, pode sair do vídeo. Esse vídeo não é para você. Mas se você realmente quer entender tudo isso, eu sou uma pessoa que não participo desta comunidade LGBT, sou homem branco, cis, hétero, vamos dizer assim, se eu fosse me classificar, o que eu acho que isso não condiz muito com a minha realidade, mas eu sou uma pessoa que consegue analisar essa ideia. E quando eu digo isso, nós temos que olhar primeiramente para esta imagem, ok? Esta é a imagem da Santa Ceia, da abertura dos Jogos Olímpicos em cima, e embaixo nós temos a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Esta não é a versão de Leonardo da Vinci, principalmente por causa das cores, né? Então a gente percebe isso aí. Mas a original é do Leonardo da Vinci e nós podemos ver uma similaridade incontestável, por mais que o comitê esportivo lá dos jogos disseram que não foi uma apologia, mas foi outra representação, né? Eles estavam até comentando sobre a ideia das festas da antiga Grécia, que são muito anteriores, inclusive, à ideia bíblica de Jesus Cristo, principalmente do Novo Testamento, e que eles tinham, né, a Bacanália, que era essa festa de Dionísio, de Baco também, né, na cultura romana, e que representava a diversidade e essa certa promiscuidade num ato libertinoso, né, de beber, da ideia sexual e tudo mais. Mas isso não vem ao caso porque é nítido, né? É nítido que esta é a representação da Santa Ceia. Nós temos aqui a figura de Jesus como uma mulher bem acima do peso, o que nas Olimpíadas já não faz muito sentido, né? E nós temos os apóstolos com até uma maior quantidade, um maior número de pessoas, o que também não faz sentido lógico, mas a gente vê de certa forma essa semelhança. Isso, sim, é um ato de ofensa. E aí eu digo que a gente parte de um pressuposto de que a sua liberdade termina quando a liberdade do outro começa. E o outro tem a liberdade de ter a crença dele, ele tem a liberdade de ser cristão e ele tem a liberdade de ter os símbolos que representam a sua fé. Da mesma forma como outras religiões e outras culturas também têm os seus símbolos, também têm as suas questões particulares e se sentiriam ofendidas por inúmeras outras pessoas, independente de qual classe, gênero e opção sexual forem, por se apropriarem desses símbolos culturais, ok? Então nós temos sim um fator aqui muito importante e é por isso que eu disse que eu acho que a comunidade em si, a narrativa, né, LGBTQ+, está sendo muito agressiva nesse sentido de querer então excluir a visão existente para tentar botar a sua. Eu acho que elas têm que coexistir. E aí a gente entra até numa ideia mais profunda, né, onde nós precisamos entender o contexto da coisa. Então, vamos lá, qual é o contexto das Olimpíadas deste ano? Paris, França. Né? A França teve a sua Revolução Francesa, o que trouxe um caráter, vamos dizer, de liberdade, porém não trouxe um caráter de igualdade, como eles rezam lá no próprio lema, né? Liberté, fraternité, igualité, mas não é. Igualité com a imagem da liberdade pisando em cadáveres ali, né? Então a gente vai ter uma representação dessa Revolução Francesa de uma forma bem sangrenta, de uma forma que precisou, né, suprimir o outro para que eles pudessem ter a sua liberdade. Muitas pessoas foram guilhotinadas naquela época, inclusive o que inventou a guilhotina. Né? E isso também, sem contar a rainha, né, a Maria Antonieta,
que também foi decapitada aí no meio de toda essa história, e eles têm um certo orgulho, né, um bairrismo diante de tudo isso. A gente também entende que em Paris nós temos uma grande leva de artistas e os próprios museus, né? Eu estive em Paris, inclusive, recentemente, e eu pude olhar o Louvre de perto, as obras, né? A Santa Ceia e tudo mais, do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que é a mais famosa, e a gente vê que aquilo lá é uma das maiores galerias de roubo da história, né? Então ela é uma galeria em si que foi usurpada culturalmente de vários lugares. E se nós olharmos mais profundamente, quem governa a França, né? Quem governa Paris? Qual é a opção, vamos dizer, de política deles, né? E a gente vê que é uma extrema esquerda, perdão. Tá? Então essa extrema esquerda que governa, né, principalmente a ideia da prefeita ali de Paris, ela é bem de esquerda. Nós temos sim uma narrativa de controle que é implantada. E eu não estou dizendo que ela é boa ou ruim, tá? Existe uma narrativa. Isso é um fato. Isso é um fato. Assim como a direita também tem a sua narrativa e ela existe, ela está ali com interesses próprios de um grupo de pessoas. E é por isso que você precisa ficar ligado, você precisa ficar esperto para entender o que há por trás dos véus. E é por isso que nós estamos sim vivendo esse jogo de poder e talvez a gente seja refém até certo ponto. E nós precisamos, de fato, estarmos conscientes de tudo isso. Porque, veja bem, tanto um lado quanto o outro, eles vão ter os seus lados positivos, né? Vamos chamar a esquerda de progressista e a direita de conservador, por exemplo. Nós vamos ter o lado conservador, então, com uma ideia de valores, tradição, família, né? Isso é positivo. E nós vamos ter um lado negativo também da ideia conservadora, que é a intolerância, o fanatismo e também o vitimismo, muitas vezes. E nós vamos ter no mesmo lado, na esquerda, uma série de benefícios como a vanguarda, essa ideia da inclusão, a solidariedade com o próximo, ou menos favorecidos, né? A caridade como algo assim mais, sabe, forte de lado positivo. Mas nós também vamos ter essa ideia da transgressão, da provocação, né? Da supressão da tradição e também dessa ideia do vitimismo, que eu acho que isso é meio generalizado, né? Na maioria das pessoas. Então, nós temos em ambos os lados coisa boa e coisas não tão boas, ok? E a ideia é que você leve isso para dentro da sua vida e você entenda dentro das tuas crenças o que é bom e o que não é. E quando a gente fala sobre narrativas, quando a gente fala sobre essa ideia de que o mundo cria as narrativas, os líderes principalmente, né, para manipular as pessoas, você precisa entender que isso existe sim desde as épocas bíblicas, né? Isso existe desde os fundamentos do cristianismo ortodoxo romano, que por um lado matou Jesus Cristo e por outro lado criou uma religião em cima dele, e com a religião, com este mártir, eles conseguiram uma hegemonia de poder global. Então veja que o buraco é muito mais embaixo do que a gente acha, porque a narrativa ela existe desde os tempos mais primordiais, mais fundamentais, suprimindo sempre a verdade. Suprimindo, por exemplo, a ideia até helenística que aconteceu no norte do Egito, em Alexandria, que foi queimada a maior biblioteca de conhecimentos da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, por cristãos, né? Então a gente tem esses episódios de um lado e de outro, em toda a história, que existe em nome de uma crença, em nome de uma ideia, em nome de um ismo, ok? E agora não é diferente. Nós estamos no meio de uma mudança de narrativa que está provocando, está suprimindo, está também fazendo com que as pessoas engulam certas questões, né? E aí eu não estou me referindo de nenhuma forma à orientação sexual, isso aí tá assim, tranquilo, quer ser qualquer coisa ali, tudo bem, sabe? Eu não me importo e eu não faço jus a essa ideia, né? A essa briga, vamos dizer assim. Eu respeito todos os lados, respeito as religiões. É a mesma coisa, você quer seguir uma religião à risca, no dogma daquela religião, parabéns, siga ela. Mas compreenda a verdade acima de tudo. E a verdade não existe dentro de uma estrutura consolidada, cristalizada, de um dogma que principalmente foi feito com interesses de poder, né? Então,
a gente tem essa narrativa e hoje em dia está muito vigente a narrativa chamada woke. Então essa cultura woke, que é essa cultura negacionista, a cultura do cancelamento, né? A gente fala muito isso na internet também. Ah, fulano foi cancelado. Porque tem uma leva de pessoas que traz isso até como um fator religioso. E aí a gente chega no cerne da questão. Hoje em dia nós temos essa cultura woke de negar a tradição, negar aquilo que está enraizado e tentar mudar, tentar ser diferente, disruptivo. Então eles têm todo uma argumentação, por exemplo, para falar que não, é errado. Por exemplo, eu estaria errado por ser homem, branco, cis, hétero e estar sequer ousando, né, cogitando falar sobre isso. Então, assim, o que eu vejo, né, eu estou falando agora aqui assim porque eu sei que quem tinha que sair do vídeo já saiu, né? Então, agora a ideia é até quando essa cultura está certa ou está errada e até quando isso está te influenciando, acima de tudo. Porque a ideia de inclusão da comunidade LGBTQ+, é positiva. Eu acho que tem que ter inclusão, tem que ter respeito. Não pode ter essa caça às bruxas nem de um lado e nem do outro. Tá? Não dá para também caçar as religiões, por mais que elas caçaram muito nós, mas devolver na mesma moeda não é legal. Né? Você precisa ter a lei de Cristo, neste caso, acima de tudo. Né? A compaixão. Você precisa ter amor de verdade. E não ficar refém de, sabe, tentar, vamos dizer, articular uma coisa ou outra. E o maior perigo de tudo isso, eu te digo agora, o maior perigo desta narrativa, que é a intenção dos líderes globais, é a separação. Por quê? A maior ferramenta política de controle de massas e de poder é separar a população. Então, quanto mais polarizado, mais eles vão ter controle sobre ambos os lados. Isso é realmente a alquimia social que eles aplicam e a maioria das pessoas cai como um gado, um rebanho, né, no meio de tudo isso. Então é muito legal você ter as suas batalhas, as suas crenças, as suas ideologias, mas é mais legal ainda você ter realmente a liberté, né, da Revolução Francesa, essa liberdade de fato, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar se tornar vítima, porque quem espera um salvador é vítima, sem você virar refém de uma narrativa dogmática e sem você também ficar se descaracterizar, né? Você perder o teu senso de eu, porque este também é o perigo da cultura woke, é você não saber mais quem é você, você já não tem mais nem gênero, nem identidade, nem ideia espiritual, nem fé, nem raciocínio lógico, muitas vezes, quando pega crianças, né, pessoas que ainda não têm a base consolidada, que não podem nem sequer, sabe, responder por si mesmos, porque são de menores às vezes, essas pessoas são o futuro da humanidade. Então, por que eles estão incluindo, né, crianças? Tem uma criança aqui na Santa Sé, não sei se vocês viram, mas tem uma criança aqui de amarelinho, bem aqui, ó. Tem uma criança aqui. Então, por que incluem criança, né? Porque isso faz parte da narrativa, gente. Isso faz parte de todo esse processo. Então, muito cuidado, tanto ao julgar e condenar, quanto também ao aceitar e simplesmente, sabe? É isso e acabou, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, a minha ideia em cima de tudo isso é que quem cai nessas narrativas é porque não entendeu, não está consciente de verdade. Quem cai nessas narrativas está reagindo a todo esse jogo político, econômico, social, este jogo de interesses dos poderosos, da elite que segue uma agenda global de narrativas e narrativas e narrativas. Então, se você entendeu a mensagem desse vídeo, é para você acordar. E saiba que nem tudo é verdade. E, na verdade, todas as verdades são meias verdades. Então, tudo aquilo que você considera como uma verdade sólida, enraizada na pedra, questione. Porque se questionar é a raiz da filosofia. E quando você questiona, você não busca respostas, você busca mais clareza dentro da sua compreensão daquilo que você não sabe,
da vida, né? E assumindo que você não sabe a verdade, você chega assim mais perto de uma verdade maior, mais uníssona, mais harmônica com a ideia de Deus, da divindade, da unidade em si. Deus é uno, Deus não é dois. Então, não polarize, unifique, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui. Deixa assim, ó, para eu saber que você chegou no final. Eu unifico as polaridades, tá bom? Forte abraço, nos vemos na próxima.